atividade de restaurante, sendo o principal colaborador da empresa. Então, a gente tem que, por motivos financeiros, por dificuldades financeiras iniciais, é natural que a gente seja a pessoa-chave dentro da parte operacional. Com o tempo, nós vamos crescendo, outros colaboradores vão chegando, o nosso negócio vai tendo um desempenho melhor, vai crescendo. E, por vezes, em sua grande maioria, nós continuamos no operacional. Mas é o estratégico que vai fazer o nosso negócio, de fato, alavancar. É o estratégico que vai fazer com que a gente possa levar a nossa operação dentro daquilo que a gente sempre sonhou. Resultado, lucro, uma equipe engajada, um bom operacional funcionando. Então, para que o funcional, o operacional, flua bem, eu preciso ser um gestor e não ser mais um colaborador no dia a dia com a equipe. Cada um de vocês tem recursos e tamanhos diferentes que estão participando dessa aula. Para alguns é mais simples, para outros não tanto. E a gente precisa entender em que momento cada um de vocês está. Então, vai ser diferente a leitura que cada um vai fazer durante essa aula, mas independente do momento que vocês estão, vocês têm que entender para onde vocês devem ir. Então, se o restaurante de vocês está começando há pouco tempo, ou é uma operação ainda jovem, e vocês ainda estão presos no operacional, não fiquem frustrados. Isso faz parte. Isso é, sim, necessário. Eu sempre, em alguns momentos, estarei entrando no operacional, mas eu não posso estar sempre dentro do operacional. É diferente. Existem momentos pontuais da minha empresa que eu sou mais um no grupo. Eu sou mais um no time. Mas a sua grande maioria do tempo, eu sou o capitão do navio. E a gente vai falar muito sobre isso, e essa aula ela é muito importante. Porque muitas operações não conseguem ir além, ou não conseguem enxergar o verdadeiro resultado da operação, pois está na posição errada. Pensem, e vou fazer uma associação à Copa do Mundo, que vocês, em algum momento da história de vocês decidiram se tornar técnicos de futebol. Vocês eram jogadores e vocês decidiram que chegou o momento de vocês virarem técnicos. E o técnico não entra mais em campo. O técnico está jogando de fora do campo. Mas vocês esqueceram disso e, por algum motivo, dentro do mundo dos negócios, não existe uma regra onde o técnico não pode estar jogando. No futebol, isso é muito claro. O técnico não pode entrar em campo. Ele não faz parte da escalação. Mas no mundo dos negócios não é assim que funciona. O técnico pode entrar em campo, pode defender o gol, pode decidir ser a pessoa que vai chutar o pênalti. Ele vai se escalar aonde ele quiser, porque quem manda no jogo, na verdade, é ele. Ele é o dono do jogo. Ele é o dono da bola. Como nós jogávamos futebol antigamente, tinha o dono da bola e ele, às vezes, determinava algumas regras do jogo. Assim somos nós como empresários. Porém, para que eu possa ser estratégico e levar o meu negócio para outro nível, eu preciso estar jogando na posição ideal. E esse é um assunto delicado, porque isso mexe em vários fatores. Mexe no ego, mexe na confiança, mexe na insegurança, mexe no medo, mexe na desconfiança. Eu já vi todos os sentimentos que vocês podem citar aqui, ele está presente dentro do dono, dentro do gestor. Muitos não confiam nas pessoas. Tem medo de deixar e delegar. Muitos não têm segurança do tipo que me falam assim, Charles, mas se eu não estou lá, nada funciona. Se eu não estiver lá, a coisa não sai como deveria sair. Outros têm medo. Medo de ir para um papel. Eu conheço empresários que eles se sentem ociosos, eles se sentem preguiçosos,
Eles se sentem inúteis quando eles trocam a cadeira do colaborador, do operacional, e vão para a gestão. Porque a gestão ela é completamente diferente. A gestão não é sobre estar com a cabeça baixa, produzindo horas. A gestão é sobre pensar, é sobre organizar, é sobre delegar, é sobre ver aonde o meu negócio pode trazer mais resultado. Isso não está ligado a uma atividade, às vezes é horas sentados. Às vezes é um papel e uma caneta na mão, onde o meu principal trabalho é pensar. E o tempo de pensar é diferente do tempo de executar. O tempo de executar, ele é fácil de se mensurar. Ele é fácil de se comparar. O meu tempo para fazer uma pizza, por exemplo, pode ser um tempo de 5 minutos, e o tempo de alguém de vocês pode ser 3 minutos e outro 10 minutos. É muito fácil avaliar resultado em tempo da operação. Mas avaliar o resultado em tempo do criar, do organizar, do delegar, ele é um tempo completamente diferente. E é muito difícil a gente se comparar aqui quando a gente vai começar a pensar em soluções para o nosso negócio. É muito difícil a gente entender quanto tempo demora para achar uma solução ideal para um problema que eu estou tendo. Talvez, pela minha experiência de muitos anos, eu tenha mais facilidade para resolver problemas dentro do meu negócio. Alguns de vocês não. Mas vocês vão ter que investir tempo para isso. E é isso que o gestor faz. A aula de hoje, ela pode e deve ser um divisor de águas dentro do negócio de vocês. Mas vocês vão ter que tomar uma decisão. Porque a partir de hoje vocês vão ter que escolher para onde que vocês estão indo dentro do negócio de vocês. Qual é o papel de vocês? Isso aqui não é acaso, é decisão. Se hoje eu consigo sair de dentro do meu negócio, se eu posso viajar a negócios, se eu posso ter outra empresa, que eu possa prestar consultoria e fazer trabalho para restaurantes, é porque isso foi organizado dentro da minha operação e a minha operação não depende de mim o tempo todo. Se hoje eu posso ir para casa mais dias da semana e colocar minha filha para dormir, pelo menos 4, 5 vezes por semana, é porque foi organizado dentro do meu negócio para que isso pudesse acontecer. Mas, acima de tudo, eu aceitei e me permiti viver isso. Esse é um ponto muito importante, que a gente tem que se permitir viver alguns momentos e poder achar resultado. Hoje, essa resposta eu já sei. Se a maioria de vocês hoje sair 15 dias de férias do negócio de vocês, e agora se coloquem, se imaginem saindo sem WhatsApp, sem ligação, o que ia acontecer com o restaurante de vocês quando voltar? Caos total, né? Isso seria um caos enorme. Sabe o que eu digo? Essa semana mesmo eu falei para um mentorado meu, e eu disse para ele o seguinte, ele disse que ia tirar férias, e ele disse assim, mas eu já falei para minha equipe, qualquer coisa me liga. Se acontecer alguma coisa, pode me ligar, eu vou estar à disposição. Me liga, porque eu vou resolver. Não fiquem preocupados, pessoal. Eu vou sair, mas eu estou com o telefone, me liga. E eu disse para ele assim, eu faço o contrário. Eu digo para minha equipe, não me liga, resolve. Se tu não conseguir resolver, faz o melhor que tu puder. Só me liga se estiver pegando fogo no restaurante. Só me liga se ninguém aqui conseguir resolver esse problema. O que acontece? Semana passada eu estava em Brasília, fiquei 4 dias em Brasília, eu não recebi uma única ligação da minha equipe. Nada. Parecia que eu nem tinha restaurante. Quando eu cheguei, tinha alguns assuntos acumulados. E a gente tratou aqueles assuntos no tempo certo. Mas eles se resolveram. Mas eu eduquei eles para isso. Eu treinei ele para isso. Mas principalmente eu me treinei para isso. E essa é a aula de hoje. Não é sobre eles. É sobre nós. Não é sobre achar o funcionário certo. Tem gente que acha que eu tenho sorte. Não, o Charles deu sorte. Ele achou um menino lá que é muito bom, que trabalha com ele. Não é.
É sobre mim. É sobre como eu direciono, como eu dou o comando. Porque eu sou o dono da bola. E é eu que decido como vai funcionar o jogo. Então eu faço ao contrário. E foi isso que eu instruí meu mentorado. Tu vai dizer o seguinte, tu vai dizer para não te ligar. Porque eles precisam resolver. E se tu morrer? E se tu não tiver mais? E se tu porventura decidir sair do teu negócio? Teu negócio acaba? Não pode acabar o teu negócio sem ti. Por que que tem operações que hoje tem 3, 4, 5, 10 restaurantes? Como é que o McDonald's chegou onde chegou? O Burger King, Subway ou qualquer grande rede? Por que tem empresários que têm 4, 5 empresas? O que que ele tem que a gente não tem? Ele nasceu com o mesmo talento que nós. Pensar, tem 2 mãos, 2 braços, tem as mesmas, tem um corpo igual ao nosso. Ele não tem nenhum superpoder. Ele tem uma forma de organizar e gerir o negócio dele. Então, seria um caos talvez sair 15 dias, né? E eu tenho certeza que a maioria de vocês falaria o seguinte: qualquer coisa me liga, tá? Me liga, não hesita em me ligar. Não, a gente vai desenvolver as pessoas ao contrário disso. Você não tem um negócio, você vai ter um emprego. Você é seu funcionário ou você é o dono do negócio? Porque se tu é o teu funcionário, tu é o funcionário mais caro da tua empresa. Se o teu restaurante não funciona sem você, tu é a pessoa mais cara da operação. E talvez a tua operação não comporte pagar o salário. Tu é muito caro para estar fazendo algumas funções. E a gente tem que entender quanto vale a tua hora. Cada um de vocês aqui tem um valor de hora diferente. A minha hora hoje é uma hora de 23 anos de experiência em gastronomia. Minha hora é cara. Então, a minha hora cara não pode estar fazendo hambúrguer. A minha hora cara não pode estar varrendo o restaurante, porque é muito caro a minha hora para varrer o restaurante. É melhor eu pagar R$ 10 a hora para um funcionário e ele fazer aquilo por mim. Porque o meu valor de hora pode e deve estar sendo usado em outra coisa. Então, eu tenho esse entendimento do quanto vale a minha hora para fazer o que eu estou fazendo. Volto a dizer uma coisa importante: cada um de vocês vive momentos diferentes. Quando eu estava no começo da minha trajetória, eu varri muito, eu limpei muita mesa, eu fiz muito hambúrguer, eu fiz muita pizza, descarreguei muito carro, corri muito em mercado para comprar as coisas. Fiz muito isso. Isso faz parte do começo. Ele não pode fazer parte de toda a tua história. Aos poucos, a gente tem que ir se organizando para a empresa não depender de mim o tempo todo. E eu preciso ter pessoas para isso. E muitas, às vezes, não é falta de pessoas, porque eu conheço operações que têm 20, 30 funcionários, mas o dono não consegue delegar e organizar. Como tem operações que tem 1, 2 funcionários, que se entende que o dono precisa participar mais. Mas eu vejo, essa semana mesmo eu estava falando com um mentorado meu, e ele me disse que quando ele se incomoda com as coisas que um funcionário não faz, ele vai lá e faz. Ele me diz assim: às vezes eu fico tão brabo porque eles não fizeram, que eu nem falo nada, eu vou lá e faço. O que tu está ensinando para a equipe? Se a equipe não fez e tu faz, ele está dizendo assim: ó, não precisa fazer, gente. Se vocês não fizerem, o patrão aqui faz. A pior coisa que tu pode fazer dentro de um grupo, dentro de pessoas, é dar indireta, fazer brincadeira, achando que está dando um recado, ou fazer por eles, tentando mostrar para eles o que deveria ser feito. O capitão do navio, ou o capitão do time de futebol, vamos voltar sempre para a mesma ideia do futebol, o técnico do futebol, ele não consegue entrar em campo mais. Ele tem que falar. O técnico não consegue bater o pênalti, ele não consegue cobrar mais a falta. Ele precisa falar, ele precisa orientar, ele precisa treinar. E eu vejo de um modo geral, pessoal, que falta muito diálogo com as equipes. Falta muita conversa. Eu faço 2 reuniões por semana, no mínimo, com todo o meu time.
Eu tenho conversas semanais com pessoas estratégicas do meu grupo. Eu tenho conversas individuais todos os meses com todos os funcionários. Então, hoje eu tenho uma promoção de hambúrguer lá no meu restaurante, eu vou fazer uma ação bem violenta. Quando eu chegar no restaurante, tem coisas que foi 100%, mas talvez ficou alguma aresta. E eu tenho que ver e tenho que ordenar. Porque na percepção do funcionário, que não tem a mesma experiência que eu, talvez para ele tá bom. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que ele cortou 20 tomates para a noite de hoje para fazer os hambúrgueres, porque no entendimento dele é o suficiente. E eu vou chegar nele e vou dizer, não, pode cortar mais 20. Hoje o movimento vai ser muito maior e eu não quero que te peguem de surpresa. Então, eu como um funcionário da empresa, eu sou caro para a empresa, e eu chego cedo, saio tarde, eu resolvo todos os problemas. E muitas vezes, os donos também têm medo de ensinar. Eu já ouvi isso muito, gente. Não, eu não ensino porque depois eu vou ter um concorrente aqui. A receita do meu galeto, a receita do meu sushi, a receita da minha pizza, só eu sei fazer. Eu não vou ensinar. Porque depois ele vira meu concorrente. Eu já ouvi isso de empresário. E aí o que acontece? Tu não ensinar, tu vai ser insubstituível. E ser insubstituível é a pior coisa que tu pode ser pro teu negócio. Eu quero ser substituído. Eu quero que alguém ocupe o meu lugar, para que eu possa ocupar outro lugar. Eu só vou poder ocupar um lugar ainda maior na minha trajetória profissional se eu conseguir colocar alguém no meu lugar. E assim vai. Do mesmo jeito que ter um funcionário insubstituível, que daí não é vocês, mas um colaborador, é uma das coisas mais perigosas que vocês podem ter no negócio de vocês. E muitos passam por isso. Se eu perder esse garçom, eu tô ferrado. Se eu perder esse cozinheiro, que só ele sabe fazer as receitas que a gente tem. Isso é perigoso demais. Demais. Seja um gerente, um cozinheiro, um garçom, o teu financeiro, seja lá o que for. Ninguém pode ou deve ser insubstituível. E muita gente acha que ser um bom dono é fazer tudo isso. Eu sou um bom dono porque eu sei de tudo, eu sou insubstituível dentro do meu negócio, eu chego cedo, eu saio tarde, eu resolvo todos os problemas. Isso é uma ilusão. Isso foi uma história que se contava antigamente, que representava-se sucesso. Hoje não é mais assim. Sucesso hoje é tu conseguir expandir os teus negócios. Então isso aqui é um comportamento que ele é muito prejudicial. E além disso, a gente vai entender esse ciclo. Por que isso se instala? Eu quero entender a raiz disso, Charles, porque eu não sei, quando eu vi eu estava aqui e eu sigo fazendo isso desde sempre. E é exatamente dessa forma que ele começa. O negócio começa pequeno e o dono faz por necessidade. O negócio cresce e o dono continua fazendo da mesma forma, por hábito. Isso virou hábito. Se vocês me perguntarem o que eu mais amo fazer na pizzaria, é fornear pizza. Eu adoro trabalhar no forno. Eu adoro. É algo que eu não consigo explicar, do mesmo jeito que eu adoro servir clientes. É duas pontas um pouco diferentes, uma é a parte da cozinha, outra é a parte... Eu adoro tirar pedido. Eu sou um vendedor. Vocês devem imaginar eu vendendo algo no meu restaurante. Cara, eu sou um vendedor de mão cheia. Eu sugiro, eu faço adaptação, eu faço perguntas, eu crio algo na hora... Cara, eu tenho uma malemolência de 23 anos de história. Mas eu não posso ser o meu principal vendedor. Eu tenho que ensinar outras pessoas. Eu vendo muito bem, eu forneio muito bem, mas lá não é o meu lugar. Porventura eu brinco um pouquinho, eu tiro alguns pedidos em alguns momentos, mas sempre que posso eu ensino e vou ensinando todo mundo o tempo todo. Só que eu não tenho que estar onde eu gosto. Eu tenho que estar onde eu preciso estar.
Por quê? Se eu ficar no forno, quem vai resolver os problemas do restaurante? Quem vai olhar o todo, o macro, a porta, o atendimento, a velocidade de atendimento da bebida, a qualidade desse atendimento, o buffet, os pratos, a limpeza, as rotinas, o custo de compra, o impacto financeiro do produto, o marketing e tudo mais. É muita coisa. E aí, por fim, a equipe aprende. A gente fica grande, a equipe aprende uma coisa. O dono resolve tudo. Então a equipe para de resolver. As pessoas ficam preguiçosas. É muito mais fácil perguntar para o chefe o que fazer. Hoje, dentro da minha operação, alguns funcionários me perguntam algumas coisas e eu digo o seguinte: não é comigo. Conversa com o Murilo. Conversa com a Fran. Conversa com o Marcelo. Se um funcionário chegar em mim e pedir para sair mais cedo, eu digo para ele falar com a liderança do setor. Não é eu que vou decidir. Eu não sei como é que foi o andamento, se ele está chegando mais cedo ou mais tarde, se ele pode ou não fazer isso, se ele merece. Eu não tenho mais esse domínio sobre o todo. Então, eu que já tenho lideranças dentro do meu grupo, eu passo a bola para a liderança, eu não tenho ego para querer ser um resolvedor das coisas. Então, muitas vezes a equipe me pergunta alguns pontos que eu não quero e eu não vou dar a resposta. Eu preciso que ou eles encontrem a resposta, ou eles busquem a resposta da outra pessoa. E com isso, hoje, eu tenho uma empresa que eu não preciso chegar na hora que abre, e eu não preciso ser o último a sair. E eu não preciso estar lá sempre. Charles, mas se tu tá lá é melhor? É óbvio. É óbvio. Mas a minha operação hoje, ela trabalha 14 horas por dia. Meu restaurante abre às 7h30 da manhã, começa a ter os primeiros colaboradores, vai até às 3 horas da tarde. O restante depois volta às 4h30 da tarde, entra a segunda equipe e vai até a meia-noite. Eu não teria vida, nem casamento, nem filhos, não faria nada da minha vida se eu tivesse que estar lá o tempo todo. Eu preciso cuidar da minha saúde, eu tenho minhas obrigações familiares, sociais. Então eu não posso dar todo esse tempo para o negócio, porque senão o negócio satura. Talvez vocês já passaram por isso, de encher o saco do negócio, de tanto que trabalha. Vocês já viveram isso? Levanta a mão quem já passou por isso aqui, ó, essa mãozinha assim, para mim saber quem já viveu isso. Chegar a um ponto que tá de saco cheio de, porra, velho, é eu para tudo, eu resolvo tudo, é tudo comigo, eu passo horas aqui dentro. E aí tu não aguenta mais o negócio, começa a ficar de saco cheio. Não precisa. Isso tá aqui. E isso muda hoje, para quem tomar a decisão. Porque a minha parte, eu vou fazer junto com vocês, mas vocês vão ter que fazer a parte de vocês e tomarem as decisões dentro das condições de cada um. Porque a gente vai falar depois mais sobre isso nas nossas aulas e nosso trabalho particular. Mas a gente tem que entender a raiz disso tudo. E isso tem um custo muito grande para o nosso negócio. Vocês têm que entender que o tempo de vocês para um negócio, ele é um grande potencializador ou uma âncora. A âncora é como se vocês fossem um navio e vocês largam aquela âncora no mar e lá vocês vão ficar. Enquanto tu tá no caixa, ou na cozinha, ou apagando incêndio, quem está pensando no negócio? Quem está planejando o próximo mês? Quem está vendo o dinheiro vazar? E muitos chegam nesse trabalho junto conosco que eles não têm nem ideia para onde está indo o dinheiro. Eles dizem, Charles, eu não sei. Aí eu pergunto assim, mas onde é que tu estava? Eu estava no caixa, eu estava servindo mesa, eu estava desentupindo o banheiro, eu estava limpando a calha do telhado, resolvendo uma goteira. Eu estava arrumando um monte de coisa, eu estava no mercado e não estava vendo. Entendem? A gente tem que entender o tempo de cuidar do negócio. Eu tenho que pensar sobre o negócio.
E eu dou parabéns a todos vocês que estão nessa aula aqui comigo, vocês já fazem isso. Porque senão vocês não estariam aqui. Porque em algum momento vocês viram que as coisas precisavam mudar. Uma, porque vocês vivem um cenário mais desafiador, economicamente falando, para o mundo da gastronomia. Desafiador. Os amadores não vão mais conseguir vencer nesse mercado. Não é um mercado mais para amadores. Como nenhum é mais. Mas a gastronomia tem um tempero a mais. Porque a comida vai para o lixo, o dinheiro é tocado fora. Então, quando eu toco 1 quilo de frango fora, eu não estou tocando 1 quilo de frango fora. Eu estou tocando R$ 15 no lixo. A gente tem que começar a ver a comida como números, como valor. Porque enquanto eu olho para ela como comida apenas, parece que aquilo não tem valor de fato. Parece que aquilo não custa exatamente o que custa. Entendem? E a gente precisa olhar da forma certa. O valor que eu estou tocando fora. Isso é muito importante. Então, que momento eu penso no meu negócio? O próximo mês. O dia da pizza é dia 10. Já faz mais de 30 dias que eu estou com o dia da pizza organizado. Está tudo pronto as próximas ações. Por quê? Porque eu parei e dediquei tempo para isso. Cada ação do meu negócio, ela nunca é emergencial. Ela é organizada. E quando eu estou dentro do meu negócio, vou dar um exemplo de ontem, para vocês entenderem isso na prática. Ontem foi um dia, está muito frio aqui no sul. Ontem deu 5 graus aqui na minha cidade de noite. É horrível para os nossos negócios. Para quem é do sul, sabe muito bem o que é isso. É um gelo na rua que as pessoas não saem. Eu tenho o Rodrigo aqui, que é do interior, tenho a Tena da Aldeia, tenho alguns clientes aqui que são do sul. É muito... O cliente não sai de casa, galera. Pode fazer promoção, pode ligar a lareira, pode fazer o que for. Não sai, é difícil tirar a pessoa de casa. O que traciona é o delivery. Aí o delivery vai muito bem. As pessoas pedem no conforto de casa, pedem cedo, comem cedo, dormem cedo. Muda completamente agora. Os próximos 3 meses ele é diferente. Dentro da minha operação ontem, eu estava avaliando meu tempo médio de entrega e como eu poderia melhorar. Ações para o delivery e cupom de desconto com tele grátis. Eu estava avaliando a temperatura que estava saindo o pedido, porque está muito frio, eu quero que chegue quente na casa do cliente. Eu criei uma sobremesa nova, que é uma sobremesa quente que vai ser servida no final de semana. Só que eu não criei ela Eu criei, o meu chefe de cozinha viu o custo dessa sobremesa, eu fiz o marketing, vai ser lançada esse final de semana uma sobremesa nova para gerar um atrativo. Para quem já conhece as minhas sobremesas e já está cansado ou já está acostumado com elas, quando chegar esse final de semana, eu tenho certeza, porque eu já fiz esses estudos, eu vou vender mais sobremesas porque é lançamento e isso eu vou fazer subir o meu ticket médio. Ticket médio, tem gente que nem sabe o que é porque nunca olhou. Ticket médio é quanto, em média, cada cliente gasta no meu negócio. No meu caso, na noite, meu ticket médio está na faixa de R$ 80 o noturno. R$ 80. Eu tendo esse dado, porque eu não estava lá no forno, nem varrendo, nem limpando a cozinha, nem fazendo nada do operacional, eu tenho meu dado que meu ticket médio é R$ 80 noturno, eu vou lançar uma sobremesa nova, fazer marketing com ela, e depois, no final da semana, eu vou avaliar se eu conseguir subir o meu ticket médio. Porque é isso que vale. Uma sobremesa, ela é intencional para gerar um desejo de compra além do consumo comum. Meu cliente foi lá para comer pizza, mas aí eu vendi mais uma sobremesa. Ótimo! Todos vocês têm que gerar vendas adicionais sempre que possível. Então, através dessa ação, eu consigo trazer o meu ticket médio para cima. Só que alguém tem que ver. Quem é que vai ver o ticket médio? Quem é que vai ver quantas sobremesas vendeu? Quanto gerou a mais de lucro? Em determinado momento da minha trajetória, eu defini
que a pizza de longa fermentação, a massa de longa fermentação, eu teria que cobrar R$ 5 a mais pela massa. Ela tinha um custo maior de R$ 1. Ó, fazendo um exemplo bem prático. Minha massa tradicional custava R$ 2 aproximadamente, e a minha massa de longa fermentação iria custar R$ 3. No primeiro momento eu estava cobrando igual do cliente. No segundo momento eu comecei a cobrar mais R$ 5 pela escolha da massa especial. Isso foi estudo, foi o meu tempo como gestor avaliando isso. Resultado, hoje, a minha operação fatura R$ 3.000 a mais por mês, porque eu fiz uma estratégia de cobrar a massa, colocando muita qualidade nela. É uma pizza diferenciada mesmo, ela fica mais saborosa. Eu fiz muita ação de venda, marketing, e hoje eu sei que o resultado que eu construí gerou caixa para mim. R$ 3.000 a mais por mês ajuda vocês? É bom para mim, me ajuda? Isso só aconteceu porque eu estava pensando no negócio, porque eu estava planejando, porque eu estava vendo dinheiro. Entendem? Eu vou dar exemplos práticos para vocês entenderem a posição do líder. E aqui eu quero dar um exemplo de 2 donos de restaurante. 2 tipos de dono. Tem aquele que abre e fecha o caixa todo dia. Aquele que resolve briga entre funcionários. Ele não prevê, ele não se antecipa. Ele resolve a briga. Ele cobra a falta das pessoas. Ele só descansa quando adoece. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui que já passou por isso. Que só se deu o devido direito a descansar quando estava doente. E se sentiu culpado ainda por isso. Eu sei que vocês já passaram por isso. Eu já vivi isso. De me sentir culpado por não estar na empresa e por estar doente. É ou não é verdade? E não pode ser assim. A gente tem que descansar quando a gente está cansado também. E tem gente aqui que não tirou férias, e eu conheço empresários que batem no peito com muito orgulho e falam assim, faz 15 anos que eu não tiro férias. Com orgulho. Isso não é orgulho. Não é, não precisa ser assim. Um dono de alto nível, ele define quem abre e quem fecha. Ele define como abre. Ele tem liderança que cuida das pessoas. Ele tem processo. Ele avalia resultado. Ele descansa porque o negócio roda. Então eu tenho o direito hoje de estar cansado e está tudo bem. Como vocês muitas vezes estão cansados. E eu criei um sistema que eu posso chegar na minha equipe, ou não preciso nem falar, às vezes eu vou embora e não falo nada. Eu já estou no ponto que eu entro e saio e ninguém viu. Às vezes alguém me procurar assim, cadê o Charles? Não, você não viu, já foi. Eu não dou mais tchau. Mas isso é estratégico, não é por falta de educação. Porque tem momentos que eu chego, pessoal, estou indo nessa, obrigado, boa noite, bom descanso, cuida isso, cuida aquilo, toquezinho ali, toquezinho aqui, tá? Até amanhã, beijo. E tem dias que eu só sumo. Isso é calculado. Eu só saio. Falo nada para ninguém. Eles acham que eu fui no carro, fui dar uma volta, eu saí, não me acharam mais. Isso foi intencional. Isso foi trabalhado. Porque e vocês têm que entender que vocês não precisam dar satisfação e explicação para o funcionário. Eu vejo o patrão pedindo desculpa para o funcionário do tipo assim. Vou usar alguém como exemplo aqui, dona Jane, eu vou sair mais cedo, eu estou meio ruim, eu estou indisposta, então eu vou sair mais cedo aqui, tu cuida do negócio, tu fecha, qualquer coisa tu me liga, tá? Mas amanhã eu estou aqui mais cedo para te ajudar. Peraí, tá errada essa explicação. Deveria ser o contrário. Então tem dono que está se explicando para o funcionário, dando justificativa ou pedindo permissão. Ou até mesmo com vergonha de tirar férias. E avisar para a equipe que está indo descansar. Toda a equipe de vocês, por lei, tem 30 dias de férias. Mas essa lei não tá para vocês. E aí, quando a gente pode tirar as nossas férias, a gente fica até envergonhado de dizer que a gente vai descansar um pouco.
Tá aqui, não tá nas pessoas. É como eu vou encarar. Eu tenho que me sentir merecedor. Eu preciso entender que eu também tenho esse direito, eu também posso descansar, eu também posso desfrutar da minha família, eu também posso viver momentos bons sem vergonha de fazer isso. Entendem? Isso é importante demais, galera. Isso eu estou falando da saúde de vocês, da vida de vocês. Isso tem um peso muito importante. E quando eu olho para o negócio, eu entendo o que é a virada de chave. Não é o dono ser o melhor cozinheiro. Não é ele ser o melhor atendente. Não é ele ser o mais rápido no caixa. É ele ser o arquiteto do negócio. É definir como as coisas devem funcionar. É liderar as pessoas. É mostrar o que precisa ser feito, com ou sem ele. Então, depois que tu define algo, isso é o mais legal, só que a gente não usa a nosso favor, pessoal. Depois que tu define uma regra, tu pode determinar como ela vai ser a partir dali, e é só tu fiscalizar ela. Então, se a regra é chegar às 17 horas, essa é a regra. Eu preciso monitorar ela. Eu preciso executar ela. Se eu definir que a receita da minha pizza, ela vai 300 gramas de filé mignon, eu preciso controlar isso. Eu não tenho que ir lá estar fazendo pelo meu funcionário, porque meu funcionário não faz. Esse é o passo mais importante. E aqui, a gente tem que entender a mudança de perspectiva. E são poucos que conseguem chegar. Trabalhar no restaurante, cozinhar, atender, limpar, foco na execução. Esse é um modelo de muitos donos de negócio. Trabalhar no restaurante, no restaurante. Agora eu quero que vocês trabalhem pelo restaurante. Muda tudo. No operacional. Pelo estratégico. Quando eu trabalho no restaurante, eu trabalho na cozinha, limpando o chão, desentupindo o ralo, arrumando, correndo nas compras. Quando eu trabalho pelo restaurante, eu planejo, eu lidero, eu analiso, eu decido, eu oriento, eu foco na estrutura geral do negócio. A transição não é imediata. Não pensem que isso muda do dia para a noite. O dono precisa migrar progressivamente do primeiro andar para o segundo. Tá vendo que eu estou com uma casa de 2 andares aqui? A primeira casa é onde muitos ficam aqui para sempre. Nunca conseguem sair dessa casa aqui. E tem outros, eu conheço empresários que já abriram aqui em cima. Ele já abriu no estratégico. Muda todo o negócio. O Leonardo, ele é o presidente da Associação de Bares e Restaurantes aqui do Rio Grande do Sul. Um amigo da Abrazel. E ele tem 4 operações. Ele saiu do banco, não entendia nada de cozinha, de gastronomia, e ele decidiu ser dono de restaurante. E desde quando ele abriu, ele tomou uma decisão. Ele disse, eu nunca vou operar nos restaurantes. Ele nunca operou numa cozinha. Já faz 10 anos que ele tem negócio, tem 4 operações, ele é muito forte aqui na capital, e ele nunca operou dentro de uma cozinha. Então, como é que isso parece impossível para algum de nós? Parece assim, mas como? Não, mas ele tinha dinheiro. Não tá ligado a dinheiro. Porque tem gente que tem dinheiro e não consegue, tem gente que tem equipe e não consegue. Tá ligado à mentalidade. Então eu preciso ir mudando. Charles, eu não consigo subir no segundo andar aqui para trabalhar aqui em cima. Trabalhe um dia lá. Começa a definir. Segunda-feira é fraco, segunda-feira é mais calmo, então segunda-feira eu vou trocar minha sala. Segunda-feira eu vou trabalhar no escritório.
O Trindade não me deixa mentir. Esses dias eu mandei um vídeo para ele, o restaurante estava cheio, eu mandei um vídeo para ele assim, pode o dono do restaurante estar almoçando no mesmo horário que os clientes? Ou não foi, Trindade? Eu estava com o meu restaurante cheio. Foi sim. Sou testemunha viva. Eu mandei para ele, o restaurante estava cheio, casa lotada, e eu estava sentado almoçando. Eu estava olhando de outro ponto de vista a minha operação. Eu não estava de em pé no atendimento, estava ali na cozinha. Eu estava sentado como um cliente. Meu radar estava ligado, eu estava vendo tudo que estava acontecendo, mas eu estava almoçando. Eu faço isso sempre? Não. Mas é possível? É. É diferente. A hora que eu andei em toda a minha operação, observando, e estava tudo como deveria estar, eu vi assim, se eu entrar aqui, eu vou até atrapalhar. Se eu me meter aqui, eu vou atrapalhar a cozinha, eu vou atrapalhar o atendimento. E aí eu sentei na minha mesa e fui almoçar. Um prazer. O dia que vocês viverem isso, pessoal, quem já conseguiu viver isso, é uma sensação de prazer, de vencer dentro do negócio, que assim, ó, eu gostaria, do fundo do meu coração, que vocês pudessem viver isso em algum momento. Mas de verdade, casa cheia. Não casa vazia ali, sem ninguém, aí tu senta para comer rápido. Tem chefe que come rápido, porque ele tem que voltar para o trabalho. Ele tem que voltar lá para dentro da cozinha. Ele precisa limpar. Ele precisa fechar o caixa. Calma. Não precisa ser assim. Não precisa ser dessa forma. É possível tu viver isso. Eu gostaria muito de vocês. Vamos lá. Qual é o papel? E eu tô preparando vocês para o ponto principal do nosso conteúdo, que é onde a gente entrou agora, porque eu tenho que entender a raiz, eu tenho que entender o motivo, eu tenho que entender o efeito, aonde eu tenho que estar, mas onde eu tenho que estar, qual é o meu papel? O primeiro deles, e aqui a gente vai falar de uma fundação de 3 pontas importantes, é, em primeiro lugar, ser o líder. Eu tenho que ser o líder. Eu que vou dizer a forma, como desenvolve as pessoas, como cria cultura. O nível do restaurante, o nível que um restaurante tem, é o nível que o dono sobe. Quanto melhor o meu nível de liderança, melhor o nível do meu restaurante. Quanto mais eu me desenvolvo, quanto melhor eu performo, quanto melhor eu sou um líder, quanto melhor eu sou um comunicador, quanto melhor eu sou um estrategista, melhor eu vou performar dentro do meu restaurante. Está muito ligado. Mas quanto melhor cozinheiro eu sou, não necessariamente meu restaurante é melhor. Quanto melhor garçom eu for, meu restaurante não precisa de mais um garçom. O meu restaurante precisa de um gestor. O meu restaurante precisa de um líder. O meu restaurante precisa de um guardião da cultura. O que é a cultura? Os valores. Eu não aceito brigas. Eu não aceito pessoas desrespeitosas. Isso é inegociável para mim. Pessoa que fala muito palavrão, fala muito mal das coisas, é muito polêmico, muito problemático, não faz parte da minha cultura. Já tu faz o quê? Demito, velho. Eu não quero pessoas assim na minha volta, não dá. Só que eu que vou ser o guardião disso. Eu que defino o padrão do atendimento. O que eu falo muito com a minha equipe agora? Eu falo sobre hospitalidade. Essa é a palavra que eu defendo hoje com a minha equipe, eu ensino o que é e como aplicar ela no dia a dia. É aí que eu tenho que estar. É eu que digo o que é aceitável, o que não é. E tudo isso sai de mim. Tudo isso é eu que defino. Porque o grupo vai definir isso se eu não definir por eles. E, velho, e galera, se vocês deixar o grupo definir o que vai ser os valores, o padrão e o que é aceitável ou não, vocês estão ferrados.
Se o grupo for dominante a ponto de eles... Porque tem empresário que me diz assim, não, Charles, o pessoal da minha cozinha é difícil, é delicado. Os meus garçons, tem uns garçons antigos, então, se não for do jeito deles, é difícil. E do jeito deles? E o negócio é teu. Como assim? Eu aceito ser do jeito deles se for melhor que o meu. Mas não como eu ser um culpado disso, não como eu não tenho poder sobre isso. E eu já vi isso muito. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Aquele cozinheiro é complicado, sabe? Tem que cuidar porque tem algumas questões que ele não gosta, ou é difícil, depende de quem bota, quem dá certo ou não dá certo. Tá, mas tu gosta disso? Tu aprova isso? Mas é o que eu tenho. Peraí, velho. É tu que vai redefinir isso. Se eu tiver problema com cozinheiro na minha operação, eu vou para a cozinha, mas eu não deixo uma pessoa problemática dentro do meu negócio. Nunca. Eu já passei por momentos com crise com pessoas, porque não achem que é porque eu sou um treinador e um mentor, e com tantos anos de experiência, que eu não tive problemas com a equipe e vou ter. Isso é comum. Só que eu não aceito. E hoje todo mundo que trabalha comigo sabe que eu não aceito. Isso não é negociável. Porque eu sou o guardião da cultura. Eu tenho muitos jovens que trabalham comigo. Na minha empresa não existe pegação de pé. Não tem essa de botar pimenta no copo do colega, esconder sapato, botar alguma coisa, fazer sacanagemzinha. Eu não aceito. Se o cara faz isso, ele toma uma dura minha, que ele nunca mais esquece. Eu não gosto. Isso não é legal. Pode ser com os teus amigos, dentro da tua casa, aqui dentro não. Porque isso é tóxico dentro do ambiente profissional. Isso vai gerando uma série de outros problemas enormes. Quem é o guardião disso? Eu. E por fim, eu sou estrategista. Quais produtos têm mais margem? Qual é a pizza que eu quero vender? Qual é o hambúrguer? Onde é que fica a minha carne no buffet? É eu que digo para minha cozinheira, calma, segura, faz menos que o movimento vai ser fraco hoje. Porque por ela, vai estar no modo automático. Ela vai estar no automático, vai mandando. E aí deu um movimento ontem, ela acha que vai dar hoje de novo, e vai lá e ela toca ali o pau na produção. Não sai do bolso dela, é barbada, né? É muito fácil fazer graça com o dinheiro dos outros. Perdemos, estragou, eu fiz uma a mais, mas não saiu, achei que ia dar movimento. Nela não dói, galera. Dói em ti, mas daí tu pensa, daí tu fala assim, pois é, mas eles não se importam. Claro, não é deles a empresa. É raro quem vai se importar, é muito raro tu ter pessoas que de fato vão se importar e vão ter a mesma dor que tu. Isso é um sonho. Então a gente precisa definir o que a gente vende, como vende, qual turno perde dinheiro, o que o concorrente faz. E aí agora, se eu estou preso dentro do meu negócio, eu não estou olhando para o mundo, eu não vou estar vendo, porque... eu vou dar um caso bem prático para vocês, isso vai se encaixar no negócio de vocês. Eu não nivelo meu negócio para baixo. Então, se o meu concorrente colocar uma promoção de pizza muito mais barata que a minha, eu não entro na onda do cara. Deixa ele se matar. Mas eu me nivelo meu negócio para cima. Eu estava cobrando a minha borda recheada da pizza e eu cometi um erro, e eu também erro, porque eu não sou de ferro. Eu avaliei nos últimos 3 meses todos os meus produtos. Eu recalculei todo o meu cardápio, toda a minha operação de almoço, de hambúrguer, de pratos à la carte e de pizza. E sobremesas. E eu me esqueci da borda recheada da pizza. Um dia eu passei, olhei a borda. Por que eu passei, olhei? Porque eu não estava preso fazendo alguma coisa. Eu estava na minha ronda. Eu passei, olhei aquela borda e disse, Murilo, o catupiry subiu. Pega o manual, faz exatamente como o manual, pesando tudo ali.
Eu preciso saber quantas gramas está dando de catupiry nessa borda. Vamos fazer de todas as bordas. E aí eu tenho custo para isso. Eu mandei ele fazer todas as bordas. Eu não esperei sair uma borda para daí eu fazer o cálculo. Porque para mim isso é investimento. Se eu avalio aquilo na hora e corrijo na hora, a partir dali eu tenho lucro. Numa coisa que eu podia estar tendo prejuízo. Então, para mim, não tem problema. Eu faço a borda, a galera come depois, está tudo certo. Mas isso faz parte do meu custo de aprendizado. E tem dono que às vezes não quer, porque, mas o que eu vou fazer com a comida? Eu vou pesar, vou montar, vou tirar foto, vai ser desperdício. Não é desperdício, é investimento. Investimento em padrão, em qualidade, em treinamento, em análise. Eu montei a borda, eu fui ver que a borda tinha subido demais o CMV. E o CMV dessa borda, que deveria estar em 35, foi para 43. E eu não tinha pegado. Sabe o que eu fui fazer? Eu disse, o concorrente usa mesmo padrão de borda que eu. Eu estava cobrando R$20 a borda. Olhei o concorrente, ele estava cobrando 35 a borda. Eu disse, puta que pariu, desculpa a palavra. Eu disse, porra, cara, o cara tá cobrando bem mais do que eu, ele já foi na frente, precificou melhor o produto que eu, e eu tô aqui batendo cabeça, cara, com a margem errada. Não, a minha tá 29 agora, não colei na dele. Porque daí eu fiz meu dever de casa, porque não adianta eu botar 35, porque eu não sei se ele tá vendendo a 35. Agora entra uma outra análise, porque se eu só igualar o preço dele, eu posso parar de vender meu produto. Talvez ele está vendendo a 35, ele está cobrando 35, mas não está vendendo. Eu estou cobrando 20, mas estou vendendo, mas não é bom para mim. Eu preciso corrigir o preço. Aí eu corrigi para 29. Por que eu corrigi para 29? Porque encaixou no meu custo. Ficou no meu CMV de 30. Toquei o CMV de 30, tá bom para mim. Não doeu tanto no cliente, porque minha borda é incrível. Fechou. Eu nunca ia ver isso se eu estivesse dentro da operação. Isso é um dos papéis que é a estratégia. Eu mobilizei um monte de gente para fazer isso. O forneiro, o pizzaiolo, o montador de pizza, fiz borda, pesei, avaliei. E aí, isso é muito válido, porque isso vai mostrar para vocês como a gente ganha muito dinheiro com isso. Eu fiz a borda de chocolate. A borda de chocolate estava caríssima. Há 3 semanas atrás, eu estava pagando o chocolate que eu uso em torno de R$70 o quilo. Caríssimo o chocolate. E aí, nesse tempo, entrou um novo fornecedor. Ele me chamou num dia corrido e eu não dei muita moral para ele. Eu fiquei com o contato dele, mas não dei muito papo. Não, vamos ver. Aí eu, olhando as bordas, digo, cara, o chocolate tá meio outro fornecedor. Vou para um lado, vou para o outro. Eu baixei de R$70 o chocolate para R$60. Só numa pequena negociação eu disse pro cara, vou ter que trocar, não vai dar mais para trabalhar com o teu chocolate, tá inviável, tô vendo meu custo aqui. Aí o fornecedor, não, cara, eu vou abaixar para ti. Não quero perder vocês, tu compra bem de mim. Eu ganhei muito dinheiro essa semana. Agora, quanto isso valeu para mim? Hoje, eu uso aproximadamente 50 quilos de chocolate por mês. 50 quilos a R$10 é R$500. Isso em minutos. Isso no mês. No ano é R$6.000. Se eu levar em consideração a mudança da borda de catupiry, da precificação correta e do CMV, eu estou falando de aproximadamente uns R$15.000 a 20 no ano. Eu levo a minha família para Disney quase com esse dinheiro no ano. Mas R$20.000 ano é o custo de um funcionário, às vezes. É um pouquinho mais. Então, eu pagar R$20.000 para um funcionário passar o ano todo fazendo o que eu estaria fazendo na cozinha, é muito mais barato, porque se eu tiver me operacionando no estratégico, eu mexo daqui, eu mexo dali, eu ganho muito mais dinheiro. Eu não ia produzir R$20.000 lá no forno, mas eu produzo em 2, 3 ligações, em uma
uma análise, um cálculo, um olhar para o concorrente. Eu trouxe isso para vocês só como um exemplo bem prático do dia a dia, da onde eu tenho que fazer e o que eu faço na minha cadeira. E eu espero que cada um reflita um pouco sobre isso. E aqui tem um outro ponto que é muito importante. O filtro de decisão diário. Olha só. Eu vou mandar esse slide para todo mundo depois. O que eu posso fazer aqui? Tá? O que eu posso fazer aqui? Sim, só eu posso fazer. O que é? Ação estratégica, executar uma tarefa com foco, sem distração operacional. Não, outro pode. Se outra pessoa pode fazer, delega. Ah, mas não faz tão bem como eu. Treina. Ah, mas ainda não está claro. Cria processo. Outra pessoa pode fazer para ti? Pode montar o buffet para ti? Pode. Delega, faz. Ah, mas não faz bem. Chama, treina. Ah, mas ainda não está bem organizado, está tudo na minha cabeça. Tira da tua cabeça. Bota no papel. Organiza, faz um mapa, faz um desenho. Faz um sistema, fala com a inteligência artificial. Chama o Charles, sei lá. Dá um jeito, mas não fica fazendo. Tudo que qualquer outro pode fazer tem que ser delegado, treinado ou processado. Entenderam? Rotina do arquiteto na prática. Ó, na prática, vamos lá. Dia a dia. Diário, 60% do peso. Liderar pessoas é coisa que a gente faz todo dia, de 15 a 30 minutos. Liderar pessoas são pequenas atividades diárias, como reuniões pré-turno, orientações para o grupo, uma conversa geral, um bom dia, boa tarde, boa noite, uma conversa individual, monitorar números. Todos os dias eu olho números do meu negócio. Eu não passo um dia sequer sem olhar os números do meu negócio. Porque se eu não sei... O número, ele é o GPS. Tu imagina que vocês vão viajar. Eu pego vocês agora e vou largar vocês lá na Europa. Fazer uma viagem bem legal juntos. Se eu largar vocês num carro sem GPS, vocês estão ferrados. Vocês não sabem nem para onde vão. Isso é o dono de uma empresa que não olha os números. Ele está ferrado. Ele não sabe para onde ele está indo. Entende? Ele não sabe se para lá é melhor, se para cá é melhor. Daí vai tudo pelo sentimento. Ai, tá fraco, eu acho que tem que baixar o preço. É a crise. É o governo, eu vou baixar o preço. Ele está olhando através do sentimento dele, às vezes do bolso dele. Gerir a operação. Rondas. Sem execução. É fazer ronda. Eu colo do lado da cozinheira, chego do lado do pizzaiolo, olho o forno, avalio a temperatura, vou medir, chego do lado da montadora de pizza, chego no rapaz de hambúrguer, chego no garçom, olho o garçom, ouço o garçom atendendo, observo, boto uma cereja no bolo e digo, ó, na próxima, fala assim, faz de tal jeito. E vou avaliando sem execução. Às vezes eu executo em momentos pontuais. Cuidar do cliente. Presença estratégica, não constante. Eu não posso ser o recepcionista da minha empresa e estar lá o tempo todo, mas o cliente tem que me ver. Porque eu faço parte da empresa, da identidade. Eu sou a empresa. É o Charles da Alenha. Então tem gente que vai lá me ver. É o Trindade do Calçadão. Sabe? Cada um de vocês tem uma história. É a Jane do Sofigrio, cada um de vocês. Então, cuidem do cliente com presença estratégica. Então, a gente tem que saber dar uma ronda lá na frente, um bom dia, uma boa tarde, um aconchego, um carinho, uma conversa rápida, e aí eu volto. Eu não posso ficar preso lá também. Agora, o que é semanal? Reunião semanal. 1 a 1 ou com lideranças. Planejar e decidir.
bloco reservado e negociável. O que é bloco? Vai separar um dia, ou uma manhã, um turno, que aquilo é só para pensar no negócio. Não é para mais nada. Em algum momento eu vou mostrar, já devo ter mostrado, quem me acompanha nas redes sociais já deve ter visto isso. O meu é o domingo de noite e segunda de manhã. São reservados. Minha agenda está sempre bloqueada nesse tempo aí. Domingo de noite, quando eu preparo a minha semana, e segunda de manhã, quando eu dou o arranque da minha semana. Aquele tempo ali está preservado para isso. Eu nunca vou estar no mercado segunda-feira de manhã comprando alguma coisa. Eu nunca vou estar vendendo algo. Eu não vou estar vendendo nem reunião, nem a minha mentoria. Eu trabalho na segunda de manhã. Ela é reservada somente para o negócio. Isso foi planejado e organizado. Ó, estrutura de tempo inegociável. Primeiro, de manhã, números do dia anterior, é uma boa análise que tu pode fazer. Alinhamento com a liderança, prioridade do dia. Eu vou perguntar assim, ó, vocês vão responder para vocês, tá? Se tivesse só uma coisa muito importante para fazer no dia, o que vocês iam fazer? Se tivesse uma coisa dentro do negócio de vocês, assim, ó, eu só posso fazer uma coisa, e eu tenho que fazer a coisa mais importante, o que vocês iam fazer? O que eu faria? O que o Charles faria? Se eu só pudesse fazer uma coisa no meu negócio, eu ia chegar, reunir todo mundo e ia conversar com a minha equipe. E iria embora. Porque a equipe multiplica o que eu estou ensinando. A equipe vai escalar o meu ensino. Se eu pudesse fazer só isso, seria o que eu faria. Então, por isso que esse alinhamento ele é tão poderoso. Eu sozinho não sou tão poderoso quanto um grupo de pessoas orientadas. Bota todo mundo a remar para o mesmo lado para vocês ouvirem o que é velocidade. Durante o serviço, ronda, inspeção, conferir qualidade, participar na operação de uma forma indireta e discreta. Uma vez por semana, um período fora do restaurante. Peguem isso. Uma vez por semana, um período fora do restaurante sagrado e negociável. Vão sair para jantar. Vão comer fora. Saiam do negócio de vocês. Vejam outras operações. Revisão mensal. Aqui vem o grande lance do negócio agora. Fechou o mês. Ai, pá, cara, foi um mês ruim. Ruim, que mês ruim que foi agora. Junho, tá acabando, junho vai ser um mês horrível. Horrível quanto? Horrível quanto? 1.000, 2.000, 5.000 negativo? 3.000 de lucro, 10.000 de lucro? Não sei. Tá, mas o que mais impactou esse mês ruim? Ah, cara, não sei, eu acho que é a economia. Tá, mas o quê? Me diz, vendeu menos pizza? O teu custo da carne subiu e o teu gasto de carne foi maior e isso se refletiu no mês ruim? Ah, não sei, cara, talvez, tá tudo muito caro. Tu tá vendo? Olha a diferença de uma pessoa analisando a fundo um problema e a outra achando uma desculpa geral. Quem avalia o geral não tem poder. Se eu falo que a economia tá ruim, ou que tá todo mundo parado, eu não tenho como agir. Eu não tenho poder sobre o Lula, sobre o Bolsonaro, sobre a política. Eu não tenho poder sobre o frio, sobre a chuva. Eu tenho poder sobre o preço da carne. Um pouquinho eu tenho. Eu não posso comprar picanha a R$20. Mas eu posso comprar uma picanha um pouco mais barato. Eu não posso comprar uma carne para assar cara, ou eu posso até tirar aquela carne, ou botar menos. Isso eu posso fazer. Avaliar número. Eu posso treinar minha equipe, chamar meu boy e dizer assim, olha aqui, ó, o delivery está fraco. Eu percebi que o mês passado, de junho, nós tivemos uma queda de 10% no delivery. Então, eu preparei uns cartãozinhos que tu vai entregar para cada cliente que vai ter 15% de desconto se ele fizer um pedido dentro daquela semana. Então, se ele pediu segunda e até a próxima segunda ele pedir novamente, eu vou dar 15% de desconto. Isso aumenta a recorrência.
Eu analisei que o meu delivery estava fraco, eu fiz uma ação em cima do meu delivery. Pode dar certo? Pode. Pode não dar certo. E se não der certo, Charles, outra estratégia. Bora, vamos criar outra coisa. Estou sendo claro para todo mundo? Vocês estão entendendo essa parte? Quando eu analiso um DRE, eu consigo avaliar onde é que está o ponto de ajuste do negócio. Eu consigo ver a margem se ela está boa. Eu consigo definir uma meta de venda. Por isso que o DRE é tão importante, mas quase ninguém tem. E essa é uma das coisas que o Lidera faz. A gente ajuda vocês, é uma parte chata do início de trabalho, porque tem muitos que não têm. É uma parte bem chata que a gente começa a avaliar os números. Essa parte é trabalhosa, é chata, a maioria não gosta. É um saco mesmo. Eu não gosto, mas eu faço. Porque eu tenho uma frase que eu gosto muito. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Então, eu gosto? Eu prefiro estar no forno, velho. Eu prefiro estar no atendimento, é muito mais legal. Mas adulto faz o que precisa ser feito. Então, eu vou lançar tudo no DRE, eu vou analisar cada número, eu vou avaliar os dados e eu vou mexer os ponteirinhos para modificar isso. Isso vai mudar o resultado do meu negócio. E é esse o meu papel. Painel de controle de indicadores. Vocês estão vendo que a gente está evoluindo a nossa conversa. Começou de uma parte básica e a gente está evoluindo até a gente vir para a parte de indicadores. Quais são os indicadores que o dono domina? Qual é o indicador que o dono domina? Imagina que vocês são um piloto de Fórmula 1 e tem vezes que o carro de vocês vai estar a 300 km por hora numa reta. O que tu tem que estar olhando ali que vai determinar? Onde é que tu vai ver os teus ponteiros ali? O que precisa estar cuidando naquele momento? Diariamente, ritmo da casa. Faturamento do dia, ticket médio, número de clientes. Esse é um indicador muito importante. Segundo, semanal. Alerta vermelho se algum produto passou de 35%. Folha de pagamento. Eu preciso estar avaliando quantidade de free, número de pessoas, está certo, não está, horário de trabalho, hora extra, algum produto que impactou, como foi o meu caso da borda. Mensalmente, o DRE, o que sobra depois de pagar tudo? Incluindo o Prolabore, incluindo quanto eu tirei para mim. Isso é muito importante. E é esses números que baseiam o futuro do meu negócio. O erro mais caro do setor, pessoal. Qual é o erro mais caro? Prolabore não é lucro. O dono que não separa os dois não sabe se o negócio dá lucro ou não. Ou se ele está apenas pagando a si mesmo para trabalhar. Essa semana, um mentorado meu, eu falei para ele assim, quanto tu recebe por mês? Ele disse, cara, não sei, eu vou pegando conforme eu preciso. A gente tem que ver, cara. Porque dependendo do quanto for, é melhor tu vender o negócio e arrumar um emprego. Porque talvez tu tá tirando 2 pila, 3 pila para ti, tu não tá vendo e trabalhar de funcionário, então. Então a gente precisa organizar isso para ver quanto que tá pagando. Então a gente acaba vendo faturamento sem avaliar custo fixo, custo variável, sem avaliar o que é lucro real, que é o prêmio do negócio, é o lucro. O lucro é o prêmio de quem? Do negócio. Não é o teu prêmio. O teu é o Prolabore. Pá, posso pegar o lucro? Depende. Tu teve 3 meses ruim. Agora deu lucro. Tu vai pegar? Deixa no caixa. Deixa pro negócio. Vai que o outro mês seja ruim de novo. Vou pegar um dinheirinho a mais. Esse mês estava apertado. Calma. Tu precisa avaliar se o lucro é o momento de usar ele ou não. Tem uma frase no mundo dos negócios que diz assim, ó. Caixa é rei. Quem tem caixa é capaz de sobreviver nas crises. O problema é que quase ninguém tem caixa. É assim mesmo, tá? É foda. É foda. Mas tu conseguir separar um dinheirinho por segurança no negócio é muito importante. Então, tira o teu Prolabore necessário
pode tirar um pouquinho mais, mas organiza, planeja isso. Vê se está dentro do custo do negócio. E é algo que a gente sempre faz e acompanha vocês para isso. Tá todo mundo bem até aqui? Incomodei vocês? Precisa saber se eu incomodei. A aula de hoje não era para ser legal, era para incomodar. Tem aula que é legal, mas tem aula que é para cutucar vocês mesmo. Tá? O trabalho começa agora. Agora eu vou retomar uma pergunta. Eu queria que vocês respondessem isso. Isso aqui é para vocês, gente. Eu preparei essa aula para vocês. Eu queria que vocês colocassem isso em prática dentro do negócio. Vocês vão definir essa pergunta aqui, ó. Se tu tirar 15 dias de férias, o que que acontece? Uma coisa que eu vou parar de fazer amanhã. Eu quero que vocês definam isso. O que que vocês vão parar de fazer amanhã? Porque vocês estão fazendo, mas vocês podem delegar para alguém fazer. Eu já desentupi muito bueiro na minha vida, tá? Eu já desentupi muita fossa do restaurante. Isso fez parte da minha história e criou o casco duro que eu tenho aqui. Mas eu não posso mais fazer isso. Eu já carreguei muita lenha, servi muita mesa, limpei banheiro. Cara, eu fiz tanta coisa, você não tem ideia. Limpei lixo na rua. Eu estava contando uma história para os jovens lá do restaurante. Eu disse, vocês não sabem nem o que é coró, gurizada. Eu já tive que limpar os lixos tomado de coró, tudo sujo, revirado. Hoje eu não posso mais fazer esse tipo de coisa. Hoje eu nem deixo que isso aconteça. Porque eu aprendi que o lixo vai ficar fechado, tem horário para tirar. Tem uns macetezinhos que a gente aprende com o tempo. E agora, a outra pergunta que é importante é, uma coisa que tu vai começar a fazer amanhã, sobre gestão. Ah, Charles, eu não olho os custos da minha operação. Eu não sei o que é o DRE. Eu também não sabia. Eu não nasci sabendo o que era o DRE. Eu não sabia calcular custo de nada. O Charles que vocês conhecem, que aprendeu tudo isso, aprendeu com o tempo e aprendeu estudando. Vocês abriram um restaurante para ter liberdade. Liberdade financeira e de tempo. Enquanto for o restaurante, tu não pode ser um prisioneiro do negócio. Eu quero que vocês construam um negócio que seja saudável para vocês. E que vocês possam crescer e escalar cada vez mais isso. Estamos bem aqui? Tudo certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Está na reta final da nossa aula. São reflexões, provocações, e nessa minha curta vivência, né, na prática do segmento alimentação, encaixa como uma luva, né? Eu venho de vivências de gestão à distância, então, o que tu falastes aí é totalmente factível, desde que o mindset nosso esteja modificado. É algo literalmente comportamental. No meu segmento, eu gerava à distância vários estados, eu morando aqui no Paraná, e eu cuidava de outros estados. E quando a operação está alinhada, quando está tudo bem muito delegado, não delargado, acontece. Claro, eu tinha uma empresa que eu era colaborador, funcionário no alto cargo lá, que era bilionária, né? Então, falar disso é mais fácil, é mais factível, porque você tem departamentos que dão um suporte. Agora, a empresa sou eu e minha esposa. O desafio é maior, né? Você está acompanhando aí o processo transacional que tanto eu quanto ela estamos fazendo no negócio. É uma operação que funciona só para almoço, então só para almoço a gente só tem 3h30 para faturar. A gente está tentando mudar clima organizacional, mudar cultura é o desafio.
Mas eu não tenho dúvida. Saúde mental vem sempre em primeiro lugar. A gente não pode ser funcionário de nós mesmos, né? Já que escolhemos empreender, o caminho tem que ser esse. É uma construção, no PowerPoint é mais fácil. Vendo sua operação que já roda dessa forma, e você comprova para nós, como eu sempre falo para você, estou contigo porque você não é PowerPoint. Você é PowerPoint prática. Então, isso aí endossa e nos provoca aqui nessa sala que é possível sim, tá? Não é um consultor com blazer, com frases de efeito que está aqui falando para nós. E você já teve chance de me provar na prática, com vários vídeos, com várias ações que você faz, entendeu? Eu vejo que é o caminho, não vejo outro caminho que não seja esse, e eu, no meu antigo segmento, vivenciava isso. Então, eu, como gestor, eu tinha que estar no tático e não na operação. A operação era só em situações que fugia da alçada dos meus colaboradores de poder, mas eu tenho que estar no tático. E se eu embolo o tático e o operacional, eu vou falhar no tático. Não tem jeito, porque a gente é humano, né? Então, super factível. Mas hoje eu estou vivendo o outro lado. Sinto que estamos avançando, eu e a esposa. Porém, como eu te falei, né, mudar uma cultura de algo que está há 40 anos enraizado não é apertar um botão, né? É um caminho. E você é um acelerador desse processo. Por mais que eu tenha know-how, por mais que eu tenha vivência na gestão, na liderança, minha esposa, idem, na parte principal do restaurante, que é o produto, né? É factível, mas é gradual, é uma escada, né? Estamos subindo, tá? Obrigado pelas provocações. Que bom. Tudo parte de uma decisão. É uma escolha a mudança. A construção de toda a provocação que eu fiz para vocês é uma escolha. Eu preciso mostrar isso na prática para vocês, que não precisa ser assim. Nós não nascemos assim. Nós ficamos assim. Então, a aula de hoje era uma aula muito sobre o posicionamento de vocês, sobre o papel de vocês no dia a dia. E podem ver, com todos aqui que eu comecei o negócio, em nenhum momento eu perguntei se alguém aqui era um bom cozinheiro, se a comida era boa, se o galeto era bom, se a caipira era boa, se o sushi era... Não, em nenhum momento eu perguntei da prática operacional. Eu entro direto na parte de controle da operação. Porque é isso que vai salvar o negócio de vocês, é isso que vai levar vocês para outro caminho. É a parte de gestão. E cada vez mais a gente vai evoluindo a cada semana. Um reforço bem importante para todos vocês, a partir da próxima semana, toda semana vai ter aula. Quem puder participar, são sempre aulas muito proveitosas. Então a gente já vai colocar a agenda do mês que vem. Mês que vem tem 5 quintas-feiras. Nós teremos 5 aulas com temas diferentes. Inclusive vai ter uma aula para garçons. Então, se vocês puderem botar a equipe de vocês, alguém da equipe que faça sentido estar, ele vai poder participar, porque eu vou falar sobre atendimento ao cliente, venda consultiva, hospitalidade, o papel do garçom dentro do dia a dia. Depois, mais para frente, a gente vai ter aula para cozinha também, de boas práticas. Então, a gente vai ter diversas aulas a decorrer do ano, toda quinta-feira, às 4 horas da tarde. Eu vou fazer um pequeno ajuste, foi um pedido de alguns alunos nossos, pediram para subir um pouquinho o horário, não estava dando para encaixar. Então, a gente vai trazer no horário das 4 horas, e vai ser muito proveitoso para vocês. Então, temos diversas aulas com temáticas diferentes, eu tenho certeza que cada dia vocês vão pegando alguma coisa além daquele acompanhamento individual das reuniões que a gente vai fazendo com todos vocês. Certo, pessoal? Agradeço a presença de todos, que Deus os abençoe e contem sempre conosco aqui. Forte abraço a todo mundo. Obrigado, hein? Bons negócios.